Na teleaula de hoje, vamos aprender como as substâncias são formadas por elementos químicos. Nós vamos identificar como as substâncias podem se apresentar em diferentes estados físicos. E vamos compreender a importância de se saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição das coisas. Por fim, estudaremos a relação entre as substâncias e a sua capacidade de conduzir eletricidade. Como a gente pode ver, a água é um líquido incolor. E como todo mundo já provou, a água não tem cheiro e nem sabor. Agora, só de olhar para a água oxigenada, ela não parece muito diferente da água comum. Ela também é um líquido incolor. Mas essa é a única semelhança, porque a água oxigenada tem um cheiro e um sabor bem característicos. Agora nós vamos ver uma outra diferença. Primeiro, vamos ver o que acontece quando colocamos a água em contato com essas batatas. Primeiro, colocamos a água na batata comum. Depois, na batata doce. Bom, não aconteceu nada. Agora, vamos ver o que acontece com a água oxigenada? Como ela é uma substância diferente, ela reage de forma diferente quando entra em contato com as batatas. Essa reação é parecida com o que acontece quando limpamos um machucado com água oxigenada. O ponto de fusão e ebulição são duas propriedades específicas das substâncias. Através dessas propriedades, podemos distinguir as substâncias. Em aulas anteriores, já vimos uma outra propriedade das substâncias, a capacidade de conduzir corrente elétrica. Através da experiência, descobrimos que os metais são bons condutores de eletricidade. É por isso que os fios elétricos que usamos nas construções são feitos de metal, em geral de cobre, como estes aqui. Nos fios elétricos, o cobre está no estado sólido. Mas, se ele for aquecido, ele passará para o estado líquido. E nesse estado, ele conduz corrente elétrica? O cobre, tanto quanto o ouro, é um ótimo condutor de eletricidade, tanto em seu estado sólido quanto no seu estado líquido. Existem algumas substâncias que são encontradas em seu estado sólido na natureza, que somente quando dissolvidas em água, em seu estado líquido, conduzem eletricidade. É o caso, por exemplo, do cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, o cloreto de lítio, entre outras substâncias. Hoje vamos falar sobre os materiais homogêneos e heterogêneos, que são dois grandes grupos que classificam os materiais ou matérias. Os materiais homogêneos são aqueles que apresentam um aspecto uniforme mesmo quando são observados por um ultramicroscópio, ou seja, apresentam as mesmas propriedades em todas as suas porções observadas. Como exemplos de materiais homogêneos, temos a água destilada, o açúcar, o vinagre, a acetona, o cobre, o vidro, o ouro 18 quilates, entre outros. Os materiais heterogêneos são aqueles que não apresentam um aspecto uniforme, mesmo quando observado por um ultramicroscópio, ou seja, esses tipos de materiais apresentam propriedades diferentes em todas suas porções observadas. Como exemplos de materiais heterogêneos, temos o granito, o leite, o sangue, a madeira, a água do mar, o aço, entre outros. É importante lembrar que todo material heterogêneo é formado por materiais homogêneos limitados por superfícies de separação denominadas interfaces, que é onde ocorrem as mudanças de propriedades. Cada um desses materiais homogêneos que formam os materiais heterogêneos é denominado fase. Olá pessoal, eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês, e na aula de hoje vamos aprender como identificar se um material homogêneo é uma mistura ou uma substância, combinado? Bem, antes de tudo a gente tem que saber que um material ou sistema homogêneo ele pode ser uma substância, uma mistura simples, uma mistura eutética ou mesmo uma mistura azeotrópica, entendido? Pois bem, analise comigo o gráfico de aquecimento de uma substância. Então veja só, se uma substância apenas na fase sólida e a uma pressão de 1 atm é aquecida, notamos que a temperatura dela aumenta até determinada temperatura T1, perfeito? Onde começa a fusão, isso aí é o início da fusão.
Nessa temperatura coexistem a fase sólida e líquida, formando um sistema bifásico. Gente, lembrem que bifásico é aquele sistema que apresenta duas fases, certo? Não tem nem mistério isso. Até que toda substância mude para a fase líquida, a temperatura continua o quê? Constante, perfeito, ela não varia. Temos então o primeiro patamar do nosso gráfico. Agora, quando toda substância estiver na fase líquida, a temperatura ela volta a subir gradativamente até atingir o ponto de ebulição, a temperatura T2. Nessa temperatura coexistem a fase líquida e vapor, formando um sistema bifásico. Outra vez um sistema bifásico no mesmo gráfico, ou seja, duas fases. Até que toda substância mude para a fase de vapor, a temperatura continua o quê? Constante, maravilhoso. Temos então o segundo patamar do nosso gráfico. E quando toda substância estiver na fase de vapor, a temperatura volta a subir, volta a variar, perfeito? O mesmo acontece se a gente resfria uma substância na fase de vapor. Ela vai o quê? Perder calor, passar para a fase sólida, que processo é esse? Conhecido como o quê? Condensação. E logo depois para a fase sólida, que é o quê? Solidificação. E da mesma forma que no aquecimento o gráfico apresentará o quê? Dois patamares nas mesmas temperaturas. Fechado, turma? Então, a gente pode concluir que toda substância ela vai apresentar o quê? Ponto de fusão ou solidificação e ebulição ou condensação constantes. Acompanhe esse esquema animado da transformação da água. Agora vamos analisar o gráfico de aquecimento de uma mistura do tipo simples, beleza? Então veja só, se a gente aquece uma mistura simples apenas na fase sólida, notamos que a temperatura dela vai aumentando com o passar do tempo. Quando a fusão começa, temos então um sistema bifásico, aquele com duas fases, uma mistura na fase sólida e na fase líquida, onde a temperatura continua subindo. A mesma coisa acontece quando a substância entra em ebulição. Temos um sistema bifásico com a substância na fase líquida e gasosa, onde a temperatura continua subindo, passando totalmente para a forma de vapor. Então, a gente pode concluir que toda mistura simples apresenta ponto de fusão ou solidificação e ebulição ou condensação variáveis, diferente do que da substância, que eram os dois constantes. Vocês viram algum patamar no gráfico aí? Não ou não? Não, né, gente? Beleza, parabéns, perfeito. Um bom exemplo de mistura simples do nosso dia a dia é uma solução de água e sal, certo? Gente, só uma perguntinha, vocês estão entendendo? Então, né? Massa, então vamos seguir. Mistura eutética, por definição, é o quê? É toda mistura com composição definida e que possui ponto de fusão ou solidificação constante. Maurício, e o ponto de ebulição ou condensação? Eu vos digo, é variável. Portanto, esse gráfico maravilhoso só tem um patamar, certo? Um bom exemplo de mistura eutética é o latão, que é feito em massa de 67% de cobre e 33% de zinco, que é muito parecido com ouro. Por isso, é usado na fabricação de quê? De bijuterias, né, meninas? Ou vocês pensam que eu não sei a procedência desse conjuntinho de anel, brinco e cordão, hein? Tá certo, também acho que é ouro, viu? E por último, temos a mistura azeotrópica, que é, por definição, toda mistura com composição definida e que possui ponto de ebulição ou condensação, o que? Constante. Maurício, e o ponto de fusão ou solidificação? É variável. Portanto, esse gráfico espetacular só tem um patamar. E um bom exemplo de mistura azeotrópica é o álcool hidratado, com 96% de álcool etílico e 4% de água. Essa proporção é em volume, viu, gente? Perfeito?